Nessa segunda parte do vídeo, eu vou mostrar as rotinas de tabela de preço aqui dentro do gestor PDV. Primeiramente, eu vou mostrar aonde a gente pode chamar, onde a gente pode puxar a tabela de preço para utilizar aqui dentro do PDV. A gente pode usar de duas formas. Podemos usar o comando Alt mais P, certo? Vai pedir a senha e aqui a gente seleciona as tabelas de preço que são cadastradas nos nossos gestores, certo? Ou a gente pode vir aqui em opções ou F1 e aqui tabela de preço. Eu vou fazer uma venda, né, para mostrar, ó, usando tabela de preço. Aqui aparece o produto que está vinculado à tabela de preço em negrito, né, em destaque. Certo? Vou finalizar a venda só para vocês verem como é que é. Então, assim que essa é a primeira parte, né, que você pode puxar, você pode chamar a tabela de preço para utilizar aqui no PDV de forma normal aqui. Mas também em configurações do caixa, parâmetros do sistema, existem alguns parâmetros que vão meio que dizer, como eu posso dizer, vão dizer qual a forma que a gente vai querer trabalhar com a tabela de preço no sistema. Por exemplo, aqui em tipos de tabela de preço, nós temos três opções. A opção nenhum, aplicar tabela no item e desconto no total da venda por cliente. Se caso aqui tiver como nenhum, a gente vai poder usar a tabela de preço normal, né, que eu como mostrei, né, que seria puxando ela, né, no Alt P e aí fazendo a venda do produto que tiver lá dentro dessa tabela de preço sem nenhum problema. Essa primeira opção, aplicar tabela no item, o que ela vai fazer? Ela vai permitir de que a gente aplique um desconto, né, no final da venda, né? Caso a gente use uma tabela, mas a gente ainda quer dar um desconto, certo, pro cliente, né? A gente pode fazer isso, essa opção aqui deixa, certo? Vou fazer aqui a rotina para vocês verem. Por exemplo, eu vou pegar esse produto aqui, eu vou buscar um cliente aqui que tem uma tabela amarrada. Esse cliente aqui tem a tabela amarrada lá dentro dos gestores, como a gente viu no vídeo anterior lá dos gestores, correto? Vou confirmar. Aí aqui ele vai mostrar que eu estou usando a tabela que está amarrado, que é a teste. Aqui já veio o preço já, certo? E aí, beleza, vou fechar a venda e aqui ele permite dar um desconto, né? Ele permite, se eu quiser dar desconto, o sistema deixa fazer isso tranquilamente, sem nenhuma restrição. Já a segunda opção, que seria desconto no total da venda por cliente. Aqui o sistema não vai deixar que a gente aplique o desconto, porque na hora de fechar a venda ele já vai meio que dar o desconto ou o acréscimo conforme está lá na tabela de preço que a gente utiliza. E aí não vai ser possível utilizar isso. Correto? Eu vou aqui executar a rotina para vocês verem. Vou escolher um produto, pode ser esse daqui mesmo. Vou colocar o nosso cliente que tem a tabela vinculada. Vou confirmar. Aqui aparece. Quando eu for fechar a venda, aqui ele já, como vocês podem perceber aqui embaixo, veio o preço de venda dele, né? Que é o preço de venda lá no cadastro do produto. Mas quando a gente clica para finalizar a venda, já dá o preço que está amarrado à tabela, né? Como nesse caso lá na tabela está como menos, né? Para dar um desconto. Então aqui já faz esse cálculo de forma automática e o campo fica bloqueado. Eu não consigo mais dar um desconto nem acréscimo. A venda morreu aqui e não consigo mais fazer isso. E aí a gente finaliza tranquilamente sem nenhum problema. Certo? Então essas são podemos dizer, os três tipos, né, de tabela de preço que a gente pode usar, né? Que é nenhuma, que seria usar normalmente, podendo dar desconto ou não. O aplicar tabela no item, que vai ser possível aplicar o desconto, certo? E o desconto no total da venda por cliente, que aí não vai deixar aplicar esse desconto quando a gente seleciona um cliente.
O próximo que a gente tem aqui seria a tabela de preço. Aqui a gente pode deixar uma tabela de preço fixa, certo? Aqui a gente pode deixar uma fixa para a gente poder usar. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui. Caso a gente tenha mais de um caixa, a gente quer deixar aquele caixa com uma tabela de preço específica, né? O sistema deixa fazer de forma automática, né? Por exemplo, está aqui fixa, eu vou sair do sistema. Aqui eu saí do sistema. Eu vou abrir aqui o gestor PDV. E quando eu abrir, ele já vai estar com a tabela que a gente deixou fixa lá no parâmetro do sistema. O próximo parâmetro já é autoexplicativo. Não solicitar a senha do administrador para trocar de tabela na venda. Toda vez que a gente vai trocar uma tabela de preço, pede uma senha do administrador, do gerente. Caso a gente marque este parâmetro, marcar para não solicitar, a gente consegue abrir sem nenhum tipo de bloqueio, sem nem pedir nenhum tipo de senha. E o último, mas não menos importante, é recalcular tabela de preço ao trocar de tabela. Também já bem autoexplicativo. Na teoria, o que ele vai fazer? Estou com uma tabela X e o produto está dando desconto e ele vai para R$10. Quando eu for trocar para a tabela Y e se for um preço diferente, o sistema vai recalcular de forma automática. Vou mostrar aqui para vocês, por exemplo, eu vou pegar o exemplo aqui do bloquear desconto, por exemplo. Aqui eu vou selecionar e o preço dele, da tabela é de R$15, e aí eu vou trocar agora para uma outra tabela, a tabela teste. Vai aparecer esta mensagem: atenção, ao trocar de tabela de preço, os produtos serão recalculados. Deseja recalcular os produtos da venda? Clicando em sim, ele vai recalcular o produto de forma automática. Certo? Não tem muito mistério com este parâmetro. Finalizado aqui no PDV, iremos mostrar agora também no gestor balcão, que a gente pode utilizar também tabela de preço no gestor balcão. Aqui o meu gestor balcão está aberto. E aí, antes de tudo, temos que vir aqui em configurações, E aqui a gente abre essa tela aqui de tabela de preço. Tem essa primeira mensagem de utiliza a tabela de preço. Se tiver como não usar, não vai usar a tabela de preço, o campo vai ficar bloqueado e a gente não consegue utilizar a tabela de preço. Aqui em alterar, ele vai poder alterar a tabela de preço e poder colocar outras tabelas de preço, certo, no produto. E também temos o não alterar, que ele não vai deixar ficar trocar de tabela, mas caso um cliente já tiver uma tabela amarrada a ele, vai poder aparecer, só que a gente não vai poder trocar essa tabela. Eu vou mostrar para ficar mais fácil para vocês entenderem. Por exemplo, não usar, certo? Aqui o campo fica bloqueado, eu não consigo usar de qualquer forma. Mas se por acaso eu tiver um cliente que tem uma tabela de preço amarrada, vai vir? Não vai vir. Não vai aparecer aqui a tabela de preço aqui, certo? Então o parâmetro não usar serve para isso, para não usar de qualquer forma. O segundo seria o alterar. O nome já é autoexplicativo, a gente consegue alterar entre tabelas de preço. A gente consegue aqui alterar, usar essa tabela. Se a gente quiser usar outra, por exemplo, a gente consegue sem nenhum problema. O alterar permite fazer isso. Já o outro de não alterar, o campo vai ficar bloqueado, né? Mas caso um cliente tiver uma tabela amarrada, ele vai puxar, né? Ele vai vir aqui, tem de padrão lá do sistema, só que a gente não vai conseguir alterar essa tabela, ok? A gente não vai conseguir alterar essa tabela de preço aqui. Eu irei fazer uma venda aqui com tabela de preço para mostrar como é que vai ficar lá no PDV quando a gente for finalizar, certo? Para vocês poderem visualizar como vai ficar.
E aqui no PDV, eu desvinculei aqui a tabela. Vou vir aqui em pré-venda, selecionar. Sim. Aí aqui já vem com o valor, que é o valor que está na tabela de preço, certo? Que eu utilizei lá no balcão, certo? Então essas foram as rotinas, né, da tabela de preço dentro do gestor PDV e dentro do gestor balcão. O próximo vídeo vai falar sobre como a gente pode utilizar a tabela de preço no força de venda ou no pedido mob.